Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia de história completa aqui no canal. E de uma história de universo alternativo que fez bastante sucesso aí nos últimos anos na DC. E não tô falando de Deceased, e sim de DC versus vampiros. Sim, tivemos uma sequência a essa minissérie. E dessa vez talvez com um ponto final nesse universo alternativo, onde o universo DC foi tomado então por vampiros. E será que essa segunda parte aí desse universo conseguiu ser melhor que a primeira? Tivemos mais coisas bizarras acontecendo? Bom, isso na verdade com certeza. Mas vamos ver toda essa história completa hoje aqui no canal, tudo isso depois da abertura. E bem, galera, o quadrinho que a gente vai comentar hoje, então, se chama DC versus Vampiros Guerra Mundial V. Já que Z é de zumbi, V de vampiro, né? Acho que vocês entenderam. E essa história começa, então, exatamente da onde a primeira minissérie lá acabou. Então, pra quem é novo, né, vale contextualizar. O DC versus Vampiros é uma história, então, de universo alternativo e que os vampiros dominaram o mundo. Na primeira minissérie tivemos o Rei Vampiro, que era o Asa Noturna. Ou melhor, ele costumava ser o Rei Vampiro. Quando então a Bárbara Gordon, a Oráculo, aparece. E o Asa Noturna acreditou que ia tornar ela sua rainha. Só que depois dela ser transformada, a Bárbara mata o Asa Noturna e assume o controle dos vampiros. Mas ainda assim existia esperança. A Supergirl consegue trazer o sol de volta. E o que restou da humanidade entra numa espécie de trégua com os vampiros. Mas está bem claro que era só uma questão de tempo até tudo explodir de novo. E bora começar então esse resumão. Parte 1, Trégua Quebrada. E a história começa voltando 9 meses no tempo. Os Lanternas Verdes Kyle Rayner e Joe Stewart retornam de uma missão longa demais, e ao pousarem na Terra, percebe imediatamente que algo está errado. O planeta parece vazio. Talvez tenha sido uma evacuação em massa, ou uma coisa pior. Mas quando eles se viram, vem o Besouro Azul e outros heróis ali para recebê-los. Os Lanternas Verdes estavam fora havia bastante tempo. E o Hal Jordan acreditava ter encontrado uma ameaça do outro lado do cosmos e partiu para investigar, prometendo voltar com reforços. Só que esses reforços nunca chegaram. Em vez disso, eles acabaram presos numa guerra. Quando Kyle e John perguntam onde está o Hal, o Besouro Azul responde sem rodeios. Ele morreu logo no começo do conflito. E ao questionarem quem foi responsável, os heróis revelam suas presas. Eles dizem que foram os humanos que mataram Hal. E em seguida partem para o ataque. Os Lanternas abrem fogo com tudo que têm, usando seus poderes contra os vampiros, enquanto estes se protegem. Kyle e Joe percebem rapidamente que estão em desvantagem numérica e que não podem se deixar secar. E no meio deles tentarem romper essa linha inimiga aí de vampiros, surge então um dos vampiros mais poderosos, que é a Mulher Maravilha, que sim, ela já estava transformada aqui. Ela atravessa os construtos de luz como se não fosse nada, derruba o Kyle e o John do céu e num piscar de olhos já está em cima do Kyle. Ele tenta resistir, mas é inútil. A Diana o domina facilmente e crava a espada pelas costas do Lanterna. Antes de morrer, o Kyle só consegue gritar para o John correr. O John voa o mais rápido que pode, mas não é suficiente. Ele é engolido pelo Homem Elástico. A princípio parece que o John foi eliminado, mas não é bem assim. De repente ele explode para fora, rasgando o corpo do Elástico em pedaços. Mesmo assim, é tarde demais. São muitos vampiros, e o John Stewart é facilmente dominado, e o anel do Lanterna Verde abandona o seu corpo. E isso só quer dizer uma coisa, né? Que nós perdemos aí o último Lanterna Verde. Voltando então para o presente, um comboio para, porque uma árvore caiu no meio da estrada. O que eles não esperavam era uma emboscada. O Damian Wayne surge das sombras. Ele esperou as forças da rainha chegarem, tão perto da segurança de Gotham e ao mesmo tempo tão longe. Damian e seus vampiros massacram todos. Os vampiros da rainha ficam chocados ao perceber que eles não são humanos. O Damian deixa claro: aquele comboio pertence à rainha e ele não é fã dela. Eles podem ser vampiros, mas não se ajoelham. E o Damian diz que vai mandar uma mensagem de volta para a Bárbara, avisando que eles estão chegando. Quando o Damian abre os caminhões, a revelação é brutal. Eles estão transportando humanos, como gado. As pessoas agradecem ao Damian por salvá-las, mas ele é direto. A sobrevivência humana só importa enquanto houver a necessidade de se alimentar. A história então nos leva ao oeste do Texas. O Arqueiro Verde está com o que sobrou da resistência humana, quando John Constantine aparece trazendo um convite inesperado. Um vampiro, ninguém menos que o Gorila Grodd. Grodd afirma que está ali como emissário diplomático, convidado pelo Mago. Ele vem em nome da paz, para evitar uma guerra. Grodd traz uma mensagem da rainha.
As transgressões do amaldiçoado Damian Wayne precisam acabar. Os humanos devem dar a total atenção a isso. Mas a Lois Lane rebate aqui, dizendo que o Damian é um vampiro, e isso é problema deles. A trégua não depende de quem a Bárbara gosta ou não, mas da relação entre humanos e vampiros. O Grodd se enfurece e diz que se eles não lidarem com Damian, a rainha vai lidar. É quando a Talia al Ghul saca uma adaga e deixa tudo muito claro. Se tocarem no filho dela, ela vai acabar com todos. O Grodd avisa que ainda dá tempo de mudar de ideia, porque da próxima vez não haverá conversas tão amigáveis, e vai embora. E a partir então dessa visita do Gorila Grodd, o que restou então dessa resistência humana começa a debater sobre o que fazer, até o que fazer em relação ao Damian. E o Constantine está tentando convencer todos de que eliminar o Damian é a melhor opção. O Oliver não concorda. Ele percebe que a guerra talvez seja inevitável e que o Damian é uma ameaça não para os humanos, mas para a Bárbara. A trégua existe porque os vampiros temem a humanidade. E o Oliver sabe exatamente até onde Constantine iria se isso tornasse a vida dele um pouco mais fácil. Em Nova Jersey, nós vemos um homem correndo por uma cidade, caçado por vampiros. Encurralado num beco, ele escala um prédio como se não fosse nada e começa a saltar de um telhado para outro. Quando ele é cercado novamente, ele tenta negociar, até que se ouve o choro de um bebê. O homem revela as presas. Ele também é um vampiro. Os outros reconhecem quem ele é, e as lendas são verdadeiras. Mandaram matar o homem, mas pouparam o bebê. E a rainha vai recompensá-los pelo pequeno monstro. Antes que ataquem, um deles é atravessado por uma lâmina. Surge o Batman. Ele elimina os vampiros rapidamente, restando apenas um, que segura o bebê sob ameaça. O Batman atinge com um projétil, e o vampiro cai e tem a cabeça explodida. O Batman avisa ao homem que não é seguro viajar por ali, que vampiros famintos não respeitam a trégua. Mas quando ele se vira, o vampiro e o bebê já desapareceram. E para quem tá ligado na minissérie anterior, sabe que o Bruce Wayne, né, o Batman, quase toda a Batfamília já virou vampiro. E aí fica a dúvida de quem é esse novo Batman. Voltamos pro Oliver, olhando pro céu estrelado e pensando na cara. Um ano atrás, ele havia perdido Hal, Barry, Bruce, Clark, Diana, Dick e quase todo mundo. A Dina se junta a ele, e o Oliver não acredita mais numa vitória. Ele só quer derrubar o máximo de vampiros possíveis. A cara tinha trazido o sol de volta, e com ele a esperança. Agora, porém, essa esperança começa a vacilar. E em Gotham, a Bárbara recebe o Grodd, que diz não saber se os humanos realmente vão caçar o Damian. A Batgirl quer agir com cuidado. O medo dela é empurrar o Damian diretamente para o inimigo. Ele sabe demais sobre o transporte de humanos como gado, algo que violaria o tratado e iniciaria uma guerra. O Aquaman não se importa, e a Bárbara o agarra pelo pescoço, deixando claro que, se desafiar essa autoridade, ela o matará. Depois que todos saem, uma figura surge atrás dela. O vilão Silêncio. A Bárbara ataca sem hesitar, mas ele explica que os seus guardas já estão mortos. Ele veio apenas entregar uma mensagem de Damian Wayne, que é uma mensagem em latim, as palavras atribuídas a Brutus após matar o Júlio César. O Rush aperta o detonador. A explosão consome a Bárbara em chamas. Os dois despencam da torre. A rainha está morta. Mas será mesmo? Até porque colocar o Silêncio pra matar a Bárbara Gordon, que era a personagem mais importante aí do final da minissérie e também dessa, é bem difícil de engolir isso. Às margens do rio Hudson, vemos a Lois acompanhada de parte das forças de segurança, aguardando uma reunião com quem deveria acontecer com a Bárbara. Só que nesse momento que o Aquaman vampiro aparece. Antes mesmo da conversa engrenar, a Lois Lane vai direto ao ponto. Ela quer saber se o Aquaman fala em nome da nação dos vampiros, se ele realmente representa todos eles. Eles ouviram rumores de disputas internas, relatos de violência e até de vampiros passando fome. O Aquaman responde dizendo que o sangue sintético, aquele que os vampiros afirmam estar produzindo, está fluindo bem, mas o verdadeiro motivo daquela reunião é outro: descobrir se a trégua entre humanos e vampiros ainda está de pé. O Aquaman garante que sim, a trégua continua válida, mas com uma condição: o Damian precisa morrer. Ele assassinou a rainha, e agora eles querem a cabeça dele. E mais, querem que os humanos façam isso. O Damian foi treinado, protegido e abrigado por humanos. Então, para os vampiros, isso é um problema humano. Se os humanos não entregaram o Damian, o Aquaman deixa claro que não poderá impedir o que pode acontecer com a humanidade. Os heróis discutem entre eles sobre o que decisão devem tomar. E novamente a pauta Damian volta à mesa. Só que dessa vez realmente eles têm um ultimato. Em seguida a história então vai para a cidade de Dakota, onde encontramos o Arqueiro Verde, Monstro do Pântano, Pantera e outros realizando uma missão de reconhecimento. Eles estão investigando uma cidade inteiramente vampírica. A assassina Zealot deixa claro que a furtividade é essencial. O objetivo deles é claro, uma sabotagem. Eles estão armados até os dentes com TNT, pronto para destruir a fonte de alimento dos vampiros, o tal sangue sintético. Mas ao sentir o local, o Monstro do Pântano interrompe tudo. Ele diz que não podem fazer isso, o prédio está repleto de vida.
E quando o grupo invade o local, eles descobrem algo completamente inesperado. Um jardim exuberante, vivo, saudável. Nenhum deles entende o que está vendo. Vampiros cultivando comida que não podem comer. Isso levanta mais perguntas do que respostas. E em seguida nós vamos para um lugar mágico da DC muito conhecido para quem lê dos quadrinhos, que é o Lugar Nenhum. E lá tá o Constantine, que não tá numa fase muito boa. O Constantine tá dormindo, quando o espectro sussurra em sua mente, perguntando se ele ainda se lembra deles, pedindo para ser libertado. Ao acordar assustado, o Constantine se depara com o Jason Blood, alguém que definitivamente não deveria estar ali. O John exige respostas. Ele quer saber o porquê do Jason estar no seu quarto e o que está acontecendo. O Jason diz que veio com aviso de um antigo amigo. Algumas coisas deveriam permanecer esquecidas. E isso faz o Constantine surtar. Ele começa a perguntar o que ele fez, se o Jason mexeu na mente dele de novo. E o Jason responde que fez o que precisava ser feito, e até poderia ficar lutar, mas deixa claro que conhece bem a natureza teimosa do Constantine. E a menos que o plano final seja matar o Constantine, o melhor é sair da ilha agora. E o Jason vai embora, deixando o John para trás. A Mary Marvel entra no quarto do John, e só vê ele já acordado e dizendo que tá tudo bem. Fica aí o mistério, mas a gente vê que essas forças mágicas aí do universo da DC estão com um plano em andamento. Seguimos então para Pensilvânia, onde encontramos o vampiro misterioso que carrega aquele bebê. Ele foi encontrado inconsciente, levado a um hospital, e um médico tenta socorrê-lo. Ao perceber que o homem está morto, o médico decide abri-lo, e descobre que ele é um vampiro. Um botão é acionado e a segurança chega em segundos. Eles tentam matá-lo, mas erram o coração. Isso dá a ele a chance de fugir. Ele pega o bebê, coloca então uma máscara que conhecemos bem e salta pela janela. Nós vemos que se trata do Sr. Milagre, e o bebê é uma garotinha. Em um refúgio da Liga das Sombras, vemos a Talia e o Alfred. O Alfred retorna trazendo a proposta do Aquaman. Ele tenta argumentar com a Talia, dizendo que talvez seja necessário tirar o Damon do tabuleiro. Ele assassinou a vampira e se tornou uma das maiores ameaças à nação dos vampiros. E se eles não agirem, a humanidade inteira pode entrar em guerra. E antes que a conversa avance, ela é interrompida de forma brutal. A cabeça de um dos guardas da Talia rola pelo chão. Diante deles, surge a Mulher Maravilha vampira. E o grande primeiro momento dessa saga vem a seguir. O Alfred fica em completo pânico, mas a Talia encara a Amazona de igual para igual. A Talia pode ser uma das maiores lutadoras do mundo, mas contra a velocidade e agilidade do combate da Mulher Maravilha, ela nunca teve chance. Com o laço da verdade, a Amazona amarra a Talia. Ela começa a apertar o laço. O Alfred tenta intervir, jogando cadeiras, qualquer coisa que ele encontra, mas isso só irrita ainda mais a Amazona. Quando tudo indica que a vida da Talia se foi, a atenção da Amazona se volta para o Alfred. Ele tenta fugir, faz de tudo para escapar, mas não consegue. Encurralado no depósito de armas, o Alfred procura desesperadamente por qualquer coisa que possa salvá-lo. E então ele encontra o anel, um anel que estava ali esperando por ele. O Alfred coloca o anel no dedo e se torna o mais novo Lanterna Verde da Terra. Isso aqui poucos esperavam, o Alfred virando aqui um Lanterna Verde no universo DC. Não sei se é a primeira vez que isso acontece. O mistério sobre aquela bebê e o Sr. Milagre vem em seguida. E temos o Sr. Milagre e a grande Barda aqui jogando o PlayStation. No presente, acompanhamos o Alfred como o novo Lanterna Verde, colocando o anel e enfrentando diretamente a Mulher Maravilha. Ela parte imediatamente para o ataque, tentando quebrar a sua confiança, deixando claro que já lutou contra lanternas, e já combateu ao lado deles e também os matou com suas próprias mãos. E ela continua aí tentando abalar o Alfred, mas nada disso o afeta, ele se mantém firme, a golpeia e cria a oportunidade necessária para fugir. E o Alfred, antes disso, diz que a sua vontade é forte, e ele ajudou a criar vários heróis e aprendeu com eles. E isso, de certa forma, é verdade, né? O Alfred, com certeza, tem muita experiência. E em seguida, a gente vai agora para Gotham, onde tem uma discussão acontecendo entre o Aquaman e o Grodd, né? Ambos ex-alto escalão lá da rainha Bárbara Gordon. Os dois estão discutindo, e não é surpresa alguma que a versão vampírica do Aquaman esteja em busca de poder. Com a Bárbara morta, o assento está vazio, mas o Grodd deixou claro que ninguém vai ocupá-lo. Enquanto outros conspiram para tomar o trono, o Grodd afirma que qualquer um que tente fazer daquele lugar o seu lar acabará transformando no seu túmulo. A conversa é interrompida pela chegada de uma velha senhora, que vem falar sobre uma criança milagrosa. E voltamos então para o Arqueiro Verde, a Zealot e toda aquela equipe. Eles montaram uma armadilha para vampiros com o objetivo de capturar um deles e arrancar informações sobre aquela cidade. A Dina aparece ali para ajudá-los. O que eles querem entender é o que realmente está acontecendo naquelas cidades, especialmente nesses prédios gigantescos que armazenam comida de verdade. E o Arqueiro Verde quer respostas. Na Pensilvânia, quem entra em cena é o Ghostmaker. Sim, lembraram dele. Não fica totalmente claro se o Ghostmaker já foi transformado, mas considerando que ele está do lado dos vampiros, a possibilidade é grande.
E nesse momento, ele tá caçando a criança que tá com o Senhor Milagre. E, cara, inacreditável que realmente trouxeram esse Ghost Baker de volta. Lembra que era lá da revista do Batman que trouxeram, que era um rival do Bruce Wayne lá, de um treinamento? Nossa, esse personagem aí realmente nunca mais vai voltar, sabe? De volta ao Arqueiro Verde, durante o interrogatório, um dos vampiros começa a falar demais. Ele menciona mercado negros, a criança milagrosa e até um vampiro que afirma vir do futuro. O que realmente chama a atenção do Arqueiro Verde é a criança milagrosa. Sem compreender totalmente o que isso significa, ele tenta extrair mais informações. Mas outro vampiro intervém. Ele chama o informante de traidor e o mata antes que ele revele mais. E em seguida, tira a própria vida. Fica claro que esse é um segredo que eles não querem que veja a público. Nas paisagens geladas da Virgínia, o Damian e seu exército aguardam o comboio. Quando os veículos atravessam a ponte, uma explosão acontece e tudo vai pelos ares. Ao abrir um dos caminhões, fica evidente que aquilo era uma armadilha. De dentro dos caminhões surgem a Ravena, a Cassie e o Shazam, todos vampiros e todos enviados para matar o Damian. Em segundos, o caos se instala. A Cassie agarra o Damian e deixa claro que ele precisa ser capturado vivo, pois é o único alvo que realmente importa. A Batwoman intervém, impede a Cassie e liberta o Damian. É então que ela faz a sua jogada final. Ela ativa sua bomba de luz, envolvendo a si mesma e ao Damian. Quando o Damian se levanta, ele vê os corpos ao redor e comenta que da próxima vez ele gostaria de um aviso. E ao tentar segurar a mão da Batwoman, o Damian percebe que ela virou pó. Ela conseguiu salvá-lo, mas não sobreviveu. E agora, sozinho e sem exército, o Damian ali tenta escapar de alguma forma. O Shazam, a Ravena e a Cassie continuam vivos e começam a vasculhar a floresta. O Damian arranca uma estaca do próprio ombro, acreditando que aquele pode ser seu último momento. E é então que Botas Pretas surge diante dele, dizendo para ele não pensar assim, lembrando que ele foi treinado melhor do que isso. A figura à sua frente parece ser o Batman, o mesmo Batman que todos acreditavam estar morto. E ele diz que se quiser viver mais um pouco, precisa ir para outro lugar. O Damian pergunta que é ele, e o homem retira a máscara, e o Damian fica surpreso. Eles vão continuar mantendo esse mistério aí de quem que é esse Batman, embora as opções sejam bem poucas, mas vão segurar aí até mais ou menos metade da história. Depois a história nos leva até a Pensilvânia. E é aqui que encontramos o Senhor Milagre. Ele acaba cruzando o caminho, então, do Batman. Batman não reconhece de imediato, mas, ironicamente, encontrar o Batman talvez seja a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Senhor Milagre, já que tudo que ele quer é fugir, se esconder e proteger essa criança. Cortamos para Gotham e vemos o Gorilla Grodd, e rapidamente fica claro que sangue verdadeiro é algo cada vez mais raro. Mesmo aqueles no topo da hierarquia ainda dependem fortemente do sangue sintético. O indivíduo encapuzado que vinha aconselhando o Grodd acaba revelando algo importante. O Grodd perdeu seus poderes psíquicos ao se tornar um vampiro. Ele ganhou vida eterna, mas perdeu aquilo que realmente o tornava Grodd. Esse segredo foi guardado a 7 chaves, algo que quase ninguém sabia, o que faz o Grodd se perguntar como ela descobriu isso. E logo depois a gente vem com uma revelação que, assim, não parece ser uma grande reviravolta, né? A figura encapuzada passa por ele e entra num quarto cheio de equipamentos médicos. Ali tem uma cama e está tudo preparado. E temos a grande revelação. A Bárbara Gordon está viva. A rainha vampira vive. A mulher encapuzada se aproxima e diz que as duas podem se ajudar. Ela tem acesso a medicamentos que nem os médicos mais avançados poderiam imaginar. Em troca, ela quer apenas uma coisa, o bebê do Senhor Milagre. Enquanto isso, na base do Conselho Humano, o Espectro tenta mostrar algo ao John Constantine. Ele insiste que o John precisa se lembrar que o tempo está acabando, que se eles forem libertados, toda a esperança será perdida. Mas o próprio Espectro teme já ser tarde demais. Ele desaparece, e logo depois um homem entra na sala, dizendo que viajou uma longa distância para encontrá-lo. O John não o reconhece, mas esse homem também está atrás da criança. Ele acredita que esse bebê pode acabar com a guerra, restaurar o planeta e salvar toda a humanidade. Ou seja, ela é a última esperança. E se a gente já teve a revelação da Bárbara Gordon viva, a HQ não poupa tempo e já manda outra revelação agora sobre aquele Batman misterioso. Em Washington, nós vemos Batman e Robin dentro da Casa Branca. O Batman explica que só porque a instituição caiu, isso não significa que o prédio perdeu seu valor. E quando ele remove o capuz, a verdade vem à tona. Esse Batman é Ra's al Ghul, o avô do Damian. Mas o Damian não fica muito satisfeito. Esse é o homem que abandonou sua própria filha para ser morta como gado, e que só se importou com o Damian quando achou que poderia usá-lo como arma, e que estava ausente quando o Damian foi morto por vampiros. Mas o seu vovô tem planos maiores. Ele acredita que juntos eles podem ferir aqueles que tiraram tudo deles. Talvez não consigam destruir todos os vampiros, mas podem liderar. E o Ra's acredita que chegou o momento do Damian transformá-lo em vampiro, para que ambos ascendam ao trono.
Pra variar, Kate tem o Ra's al Ghul tentando manipular aí o seu neto, querendo virar vampiro e daqui a pouco depois rei supremo lá dos vampiros. Do lado de fora do Conselho Humano, vemos o Tornado Vermelho, Supergirl e até o Lobo reunidos. Todos foram chamados por causa de um estranho misterioso. E ao ouvirem sobre essa criança vampiro, acreditam que vale a pena tentar encontrá-la. Eles não sabem onde o bebê está, mas tem uma pista. O plano envolve essa figura misteriosa, que é um dos integrantes da dupla Super Gêmeos ativar, a Jana. E é assim que pretende localizar a criança. De volta ao Damian, ele se prepara para transformar o seu avô. Ele foi treinado para esse momento desde o nascimento. E o Ra's vê o Damian agora como o seu legado. Contudo, ele também sabe que ele estava vulnerável. Do jeito que está, ele perderá essa guerra. Os poços de Lázaro já não existem mais. Não há mais imortalidade para recorrer. E quando Damian se prepara para mordê-lo, o Alfred aparece e o impede, dizendo para ele não ousar fazer isso. Damian corre até o Alfred e o abraça, pedindo desculpas por não ter conseguido salvar sua mãe. Ele diz que a Talia viveu como uma guerreira, sabia os riscos da vida que escolheu. Ainda assim, o Damian fica confuso. Ele lembra que o Alfred está com o anel desde o dia que cortou a mão do Hal Jordan para salvar o Bruce, e pergunta por que ele nunca usou. O Ra's aproveita a brecha e tenta virar o Damian contra o Alfred, dizendo que ele poderia ter salvado a Talia, poderia ter salvado todos, mas escolheu não usar o anel, afirmando que o Alfred não merece esse poder. E aí o próprio Alfred aponta a ironia da situação. O Ra's acabou de tentar se tornar vampiro e agora também vai querer o anel. Isso rapidamente vira uma luta brutal entre o Alfred e o Ra's, destruindo tudo ao redor. E no meio da batalha, o Alfred percebe algo errado. O Damian sumiu e já foi embora. E como são muitas tramas acontecendo aqui nessa história, a gente volta lá pro Sr. Milagre que estava sob a ameaça do Ghostmaker. O Sr. Milagre estava preparado, mas o Ghostmaker disse que ele era a única chance que ele tinha de sair vivo daquela situação. Só que já é tarde demais. A Power Girl, o Shazam, a Ravena e os outros chegam. Os vampiros o encontraram. Enquanto o Sr. Milagre luta desesperadamente pela própria vida, voltamos para o Arqueiro Verde e o seu grupo, decidindo o que fazer. É quando o Damian Wayne aparece. Ele diz que sabe o que eles estavam fazendo. Revela que foram os seus homens que mataram a rainha e que agora eles estão do mesmo lado. O Oliver não vê assim. Para ele, ainda é apenas um vampiro. Mais do que isso, o Oliver quer saber sobre as fazendas secretas da Bárbara. O Damian jura que não sabe de nada, que ouviu falar apenas do sangue sintético. Ele revela o verdadeiro motivo de estar ali. Ele conduziu seu povo direto para uma emboscada, e a guarda da rainha os massacrou. A Mulher Maravilha também matou sua mãe, e ele perdeu tudo. Não resta mais ninguém. O Arqueiro Verde, finalmente ouvindo a verdade, pede desculpas. Ele diz que o Damian sempre foi difícil, mas que não desejaria essa vida para ninguém. O Oliver então puxa a flecha e pede desculpas mais uma vez, e diz ao Damian para pensar nisso como um ato de misericórdia, se isso tornar tudo isso mais fácil, enquanto se prepara para soltar o disparo. Mais um momento aqui que a gente sabe que é muito difícil do Damian morrer nessa etapa aqui, que agora a gente está mais ou menos na metade aqui da história. O Oliver está prestes a atirar no Damian, enquanto a Canário Negro tenta fazê-lo recuperar a razão, mas ele não a escuta. E mesmo que o Oliver não esteja ouvindo os outros estão. E é nesse momento que o monstro do pântano impede a flecha de atravessar o rosto do Damian. O Oliver insiste que isso não importa, que o Damian também está matando vampiros. Mas a Canário discorda e diz que isso importa sim, porque a verdade é que o Damian nunca foi uma boa pessoa, mas ainda assim é uma pessoa. E ela quer poupá-lo não por compaixão cega, mas porque agora eles precisam de toda a vantagem possível e o Damian é uma das maiores vantagens no campo de batalha. Enquanto eles discutem o futuro dessa situação, a narrativa volta para o Sr. Milagre, que se rende. Ele coloca o bebê no chão e implora para que faça o que quiserem com ele, mas deixe sua filha em paz. Só que os vampiros começam a espancá-lo sem piedade, rindo, zombando dele, dizendo que ele deveria ser capaz de escapar de tudo, e esquecendo que nem todas as fugas acontecem de forma esperada, e às vezes elas vêm na forma de uma mulher furiosa quando a grande Barda surge completamente tomada pela raiva. E já que é a filha dela, a Barda chega ali destruindo geral. Ela deixa claro que no momento em que colocaram a sua filha em perigo, todos assinaram sua sentença de morte. E ela mesma será a executora. E enquanto essa treta se desenrola, a história corta para Gotham, onde o Joe Constantine invade o quartel-general dos vampiros e encontra a Arlequina acorrentada. Até porque das sombras surge a Bárbara Gordon, viva, porém claramente diferente da mulher que um dia foi, revelando que os rumores sobre sua morte foram exagerados de propósito, para dar tempo aos vampiros se prepararem para um contra-ataque. Constantine vai até ela por causa da criança milagrosa, ou pelo menos era o que a Bárbara pensava, mas assim que o assunto surge, o Joe muda rapidamente o foco para o Damian, algo que a Bárbara tenta ignorar, achando que ele não sabe sobre o bebê. O Constantine, como representante dos humanos, oferece o Damian Wayne em troca de estabilidade,
dizendo que se ele sair do jogo, as coisas podem se acalmar. E quando anunciam que o Damian tá nos portões, o Jon imediatamente fala que isso foi plano dele, deixando claro que ele quer algo muito específico em troca. É que às vezes também a gente tem que saber improvisar, né? Ele com certeza não sabia que o Damian ia aparecer ali. E bem, indo pro Damian, né, que acabou de chegar e tá nos portões lá da cidade dos vampiros, ele tá junto com o monstro do pântano e tá escoltando o Damian. O monstro do pântano fala para os vampiros que ele tá cansado da guerra e que tá trocando o Damian por terras. Mas quando a situação parece prestes a explodir, o Atomo aparece junto com os outros heróis, crescendo de tamanho e lançando um ataque surpresa que funciona, permitindo a invasão do local, agora com o objetivo de descobrir o que realmente acontece nessas fazendas de vampiro. O monstro do pântano sente vida dentro de um prédio, e tudo indica que o objetivo da missão dessa equipe agora será de resgate, e todos se preparam pelo que pode vir pela frente. A história retoma para a Barda, que já derrotou todos os vampiros. O Sr. Milagre tenta fugir com a criança, mas ela diz que passou meses procurando por eles, e não vai deixá-los escapar outra vez, afirmando que a criança é uma profecia, nascida de 2 vampiros, e isso é algo impossível. Esse bebê pode ser o futuro da raça dos vampiros, e o fim da guerra contra os humanos. Mas o Sr. Milagre responde que talvez ela seja apenas um acidente adorável, não uma profecia, só uma criança, explicando que ele é um vampiro diferente e que a sua vampirização nunca se completou e que a menina é perfeitamente normal, não acreditando então nesse papo de profecia. Aí a gente fica sabendo então por que essa criança então nasceu sob condições especiais. E quando o Sr. Milagre tenta ir embora ali, né, deixar a Barda, ele rapidamente percebe que isso foi um erro. A Barda o joga no chão e começa a estrangulá-lo, dizendo que ele não pode afastar a criança dela, até que a Supergirl e os outros heróis chegam para pará-la. Quando a Barba se volta contra a Supergirl, todos intervêm, deixando claro que não querem tirar o bebê nem machucar ninguém, apenas ajudar, o que permite então que o Sr. Milagre escape. Ele corre em busca de um barco na costa, sem saber que o Aquaman o espera ali. De volta para a trupe do Arqueiro Verde, ele e sua equipe entram na instalação suspeita, onde descobrem que aquilo não é uma fazenda cheia de pessoas, mas uma prisão para apenas um indivíduo, o Flash Wally West, que está sem as pernas e mantido por aparelhos. A Canário não perde tempo, libertando e removendo a máscara, descobrindo que os vampiros o mantiveram vivo porque ele era perigoso demais para ser solto e útil demais para ser morto. Então arrancaram suas pernas, e quando tentam tirá-lo dali, o Wally pede para ser morto. A Canário se recusa, prometendo salvá-lo e fazer todos pagarem, admitindo que o Oliver estava certo e que agora eles precisam matar todos os vampiros. E essa decisão se confirma quando essa trupe destrói aquela instalação toda e caminha de forma maneira sem olhar para a explosão atrás deles. E mais a gente vê como essas tensões estão crescendo, né? E tudo parece levar então para uma guerra. Quem vê isso é a Bárbara Gordon e o Joe Constantine do balcão do seu edifício. Isso coloca o Constantine numa situação péssima, já que ele garantiu que entregaria o Damian. O Constantine tenta fugir pelos fundos, apenas para ser interceptado pelo God. O Jon avisa que beber o seu sangue não acaba bem, e sugere perguntar isso para a Asa Noturna como funciona. E com um simples gesto, o Grodd quebra o pescoço do Constantine, deixando seu corpo sem vida para trás. Parte 2. Guerra Mundial. Já o Sr. Milagre, ele tinha se deparado com Aquaman vampiro. Ele foi enviado para caçar a criança e trazê-la de volta. Quando Aquaman se prepara para agir, ocorre então a chegada da super gêmea Jaina. Ela aparece e faz o que ela sabe fazer de melhor, assumir a forma de água. A situação chega a um quase impasse, quando surge o Arraia Negra, entrando em cena e destruindo completamente a Jaina. Com a Jaina derrotada, eles desaparecem no mar, levando o Sr. Milagre e a criança. E parecendo que talvez eles foram mortos. Aí fica aquela dúvida se o quadrinho, de novo, tá só fazendo aquela suspeita, mas na verdade não vai lá e concretiza o que tá falando que fez, ou é só mais um acontecimento com reviravolta. No esconderijo dos humanos, vemos o Wally West à beira da morte. Ele não dorme há meses, mas o Oliver Queen tem preocupações maiores. Eles estão à beira da guerra. Todos falam em preservar a paz que ainda existe, mas ao olhar para o Wally, o Oliver entende que isso significa guerra, que não há caminho de volta para a paz. Essa certeza se consolidou quando o Oliver explodiu a fábrica dos vampiros, mesmo com a Lois tentando encontrar algum caminho para a paz. O Oliver afirma que isso não vai acontecer, que o conselho vai votar e ele acredita que essa votação será a favor da guerra. Quando todos começam a se perguntar onde o Constantine pode estar, é então que surge um indivíduo encapuzado, aquele que vinha deixando pistas sobre tudo o que estava acontecendo. Ninguém realmente sabe quem ele é, mas ele vem para informar que o Jon Constantine morreu. Não foi por sua mão, mas ele sabe que o Jon está morto. Saber coisas é o que ele faz. Ele havia feito acordos com Constantine, um acordo que ele espera que os seus aliados honrem, porque ele está à procura de uma criança.
Ele avisa que os inimigos deles também estão atrás dessa criança, e que seria prudente encontrá-la primeiro. Nesse momento, a Supergirl chega dizendo que a criança se foi. A gêmea, a Maravilha, tenta explicar que tentou impedir. Não havia nada que ela pudesse fazer além de ver o Sr. Milagre e a sua bebê serem sequestrados. E esse homem encapuzado então começa a explicar mais sobre essa bebê milagrosa. E ele explica, que ele não era o único procurando essa bebê. Se essa criança estiver morta, então toda a esperança será perdida. O homem encapuzado retira o capuz e se revela como o Metron, avisando que aquilo que eles realmente devem temer já está a caminho. Algum tempo depois, os exércitos da Rainha Vampira marcham para a guerra. O que resta da resistência humana permanece lado a lado. A Supergirl voa até eles e tenta argumentar, tenta explicar que não precisa terminar assim, que a guerra não precisa acontecer. A Bárbara exige que ela se ajoelhe, mas a Supergirl se recusa, oferecendo apenas um aviso de que qualquer um que cruze a linha enfrentará a Supergirl antes de qualquer outro. E quem dá o passo à frente para enfrentá-la é a Mulher Maravilha. As negociações chegam ao fim. Grodd e o Arqueiro Verde gritam seus gritos de guerra e a guerra enfim começa. E o que nós temos a seguir aí é perdas para ambos os lados. E a guerra enfim começa. Só que os humanos não parecem suficientes. A Canário e o Damian parecem serem sufocados pelo exército de vampiros. Eles estão em maior número. Enquanto a Bárbara observa a batalha do alto de uma colina, um estrondo gigantesco ecoa. Diante dela surge nada menos do que o governante de Apocalipse. Darkseid chegou, dizendo que ele falou com a sua emissária, a Vovó Bondade, que era aquela mulher então encapuzada, e que presume que tenham feito arranjos para entregar o seu neto. A Bárbara implora, dizendo que eles estão no meio de uma batalha, e não tem tempo para se preocupar com uma criança. Mas o Darkseid responde que suas lutas fracas não significam nada para ele. Tudo que lhe importa é seu neto. O Aquaman então se adianta e manda o Darkseid ir embora, avisando que se pensar em voltar, deve saber que o bebê e o pai morrem por suas mãos. O Darkseid responde que isso é realmente lamentável, e ele agarra o Aquaman e o esmaga com seu punho. Ele declara que se a sua neta e o Sr. Milagre estão mortos, não há nada neste planeta que vale a pena preservar, e ordena que tudo seja queimado. Os tubos de explosão se abrem no céu e os parademônios inundam o campo de batalha. Esse clima épico corta para lugar nenhum, onde Constantine desperta sem saber o que aconteceu, acreditando que o Grodd quebrado seu pescoço não passou de um sonho. Mas ao ver o Doutor Destino, o Espectro e o Vingador Fantasma diante dele, eles dizem que ele está de fato morto, porém seu trabalho ainda não terminou. E voltamos para o campo de batalha com os parademônios dando muito trabalho. Humanos e vampiros acabam lutando lado a lado, sem entender exatamente o que está acontecendo. Mas rapidamente chegam à mesma conclusão. Essas criaturas não estão do lado de ninguém. Elas vieram para matar todo mundo. Grodd e Jade, ambos vampiros, combatem juntos. E a Jade tenta morder um dos parademônios para ver se é possível se alimentar dele. Mas no instante em que ela crava os dentes, a sua cabeça simplesmente explode, deixando claro para o Grodd que esses seres não servem para a refeição. O vilão é avisado do que o Darkseid fez, e com isso grita para suas tropas recuarem. Bárbara se vê sozinha no campo de batalha, sozinha diante do Darkseid, que a acusa de agir com covardia. Até antes disso, a Arlequina, que estava com ela, dá no pé quando vê uma oportunidade de fugir. A Bárbara responde ao Darkseid que não está fugindo, apenas ganhando tempo, e é nesse momento que a Mulher Maravilha surge voando e acerta o Darkseid em cheio no rosto. E já no abrigo dos humanos, está todo mundo tentando escapar o mais rápido possível. Todos são colocados em ônibus e partem às pressas, enquanto a Zealot e o glorioso Mariposa fazem de tudo o que podem para conter as forças dos parademônios e garantir a evacuação. A situação parece prestes a desandar, até que a Supergirl e a Mary Marvel entram em cena e começam a dizimar os parademônios, segurando a linha por tempo suficiente para que os humanos consigam fugir. Enquanto isso, no campo de batalha, a Mulher Maravilha enfrenta o governante Apocalipse. Ela consegue encaixar golpes pesados, mas jamais o bastante para derrotar o Darkseid. Ele a arremessa contra o chão e a mantém presa em sua mão. Ela tenta usar o laço da verdade, mas ele simplesmente se liberta, proferindo quem ele é, sem nenhuma hesitação, despedaçando o laço e ordenando à Vovó Bondade que a mantenha viva, para que testemunhe a morte da Rainha Gordon. E nessa parte também a gente descobre que ainda tem um último refúgio, um último santuário secreto ali para os humanos irem. Todos tentam entender o que está acontecendo, quando o Metron finalmente começa a explicar. Ele se apresenta como um viajante então no quarto mundo, um colecionador de conhecimento, e conta que testemunhou os Lanternas Verdes daquele universo chegarem ao seu próprio mundo, e escolherem lutar uma guerra que já durava séculos, uma guerra que não lhes dizia respeito. O Metron nos alerta que o Darkseid é o sofrimento personificado, e que o destino do planeta foi selado no instante que ele tomou conhecimento de sua existência. O Metron pede desculpas se deu a impressão errada antes, mas deixa claro que não existe vitória possível, não existe maneira de derrotar o Darkseid. Mas nas profundezas de Atlântida, a Mera toma conhecimento da morte do Aquaman e de tudo que aconteceu pelas mãos de Darkseid,
Mas também descobrimos que, no fundo do oceano, o Aquaman nunca de fato matou o Sr. Milagre nem a criança. Ele os manteve vivo e escondidos em Atlântida. A história depois segue para Santa Fé, Novo México, onde acompanhamos Miss Martin no meio de uma batalha contra as Fúrias e seus parademônios, lutando lado a lado com a resistência humana. Ela se transforma na forma do Caçador de Marte enquanto luta, mas por mais que lute com tudo que tem, fica claro que está em desvantagem. Os parademônios são muitos e não há rota de fuga. Sem ver saída, ela diz a Hotspot que não existe escapatória, e não se curvarão diante de nenhum deus. O Hotspot atende ao pedido, e o prédio inteiro explode, levando consigo as tropas de Darkseid e a Miss Martin. A narrativa então nos leva à Casa do Mistério, onde Spectro, Dr. Destino, Constantine e os outros estão sentados discutindo a situação da Terra, enquanto assistem a todas as tentativas de resistência na Terra. Esse grupo sabe que não há como interferir diretamente, pois a Casa do Mistério só existe enquanto é sustentada na mente daqueles que acreditam nela. De alguma forma, ela tinha sido apagada da memória de todos que sabiam de sua existência, tornando-os essencialmente invisíveis. Ninguém consegue vê-los, e se tentarem se manifestar de qualquer forma, se alguém voltar a lembrar que a casa existe, isso pode significar o fim da Casa do Mistério. Eles só conseguiram puxar o John Constantine para lá porque ele estava entre mundos, morrendo e transitando nesse espaço intermediário. O Constantine está de fato morto, mas isso lhe dá uma ideia. Ele percebe que apenas os mortos conseguem conhecer e enxergar aquele lugar, e que não há pessoa melhor para se comunicar do que alguém que está morto, mas caminha entre os vivos e os mortos. E o herói perfeito para isso é o Deadman, e ele está no campo de batalha. Quem diria então que o Deadman vai ser muito útil aí para tentar salvar a Terra. Seguimos então para a Sala da Justiça, onde o Darkseid se encontra. Embora existam aqueles dispostos a se juntar a ele, como a Mulher Leopardo, o Darkseid não tolera a existência dos vampiros. Para ele, eles são mortos, mas não completamente, sendo uma afronta à própria ideia da antivida, algo que ele despreza profundamente. Cada segundo naquele planeta o incomoda, mas novas informações chegam até ele. Se o Aquaman realmente levou o corpo do seu filho para Atlântida, então ele quer que esse lugar secreto seja encontrado. Uma civilização subaquática representa um desafio, mas o Darkseid já começa a planejar a invasão. A Mulher Maravilha ri, lembrando que a única pessoa que sabia onde a família morta poderia estar já havia sido rasgada ao meio pelas mãos de Darkseid, enquanto ela é envolvida em chamas e ri enquanto queima. O Darkseid dá início aos planos para atacar a Atlântida. E lembra do Batman Ra's al Ghul, né? Ele agora está numa cidade protegendo os civis que estão sendo atacados por parademônios. Em uma igreja abandonada, vários civis se reuniram ali, pois não tem lugar para onde fugir. Os parademônios invadem o local pelas janelas, e o Batman usa tudo que tem à disposição para protegê-los. É então que o Alfred surge como Lanterna Verde. Ele veio ali para ajudar, mas também para confrontar o Ra's al Ghul, dizendo que ele precisa parar de ficar em cima do muro, de esperar que tudo simplesmente passe, especialmente se pretende continuar usando aquele uniforme. Se ele realmente acredita que não restam mais heróis no mundo, então ele deveria tirar o traje, pois o que ele representa é a esperança e a justiça. Enquanto os dois discutem, um bebê próximo começa a falar com eles, revelando-se ser o Deadman, dizendo que trazem informações urgentes e que eles precisam parar de brigar e ouvir com atenção. Não é bem exatamente o Deadman, mas isso vai ser explicado daqui a pouquinho. A narrativa volta para Filadélfia, onde Roy Harper enfrenta um ataque de parademônios contra civis. As pessoas fazem o possível para resistir, enquanto Roy chama a atenção das criaturas. No entanto, ele começa a achar que essa foi uma péssima ideia, e que talvez seja tarde demais para ele, enquanto Oliver tenta desesperadamente localizar sua posição e encontrar uma forma de ajudá-lo. Os parademônios estão prestes a alcançá-lo, quando no último segundo o Cyborg aparece. E ele não vem sozinho, trazendo consigo Superman Cyborg, Tornado Vermelho, Capitão Átomo e vários outros heróis, que entram de vez na batalha. Durante o confronto, o Oliver e os outros perdem a comunicação por um breve momento. E nesse meio tempo, vemos o Wally vivo, inclusive querendo ajudar. Quando o contato é reestabelecido, o Arsenal informa que encontraram alguém inesperado, a Rainha Bárbara e o Grodd. É então que o Metron aparece diante do Arqueiro Verde, sugerindo que talvez eles possam ajudar. O Metron fala sobre entrar na luta, mas deixa claro que ele não veio sozinho, e é quando o portal se abre próximo deles, e ele apresenta os novos deuses. Parte 3, Solução Final. E eles estão ali para responder uma pergunta essencial, né? Se tem como matar o Darkseid, já que eles fazem parte lá do Quarto Mundo e conhecem o Darkseid. Quando alguém pergunta sobre isso, os novos deuses deixam claro que não acreditam que existe uma maneira de fazê-lo. O Pai Celestial explica que está envolvido nesse conflito há séculos, beirando um milênio, e que se o Darkseid for mortal, eles jamais viram qualquer evidência disso. É nesse momento que o Orion intervém e diz que talvez exista uma possibilidade, uma antiga profecia que gira inteiramente em torno do Sr. Milagre. Ele sempre foi diferente. O problema é que o Sr. Milagre está morto, e diante disso, quando perguntam aos deuses o que fazer agora,
o Pai Celestial apenas responde que resta rezar por Deus que cada um deles preferir. Eles irão ajudar o que ainda sobrou da humanidade, mas o que o Arqueiro Verde e os demais decidirem fazer com seus últimos dias cabe apenas a eles. Bom, basicamente enrolaram muito, contaram toda a história ali do Darkseid com o filho dele, mas na verdade eles não estão sabendo, né, que o Sr. Milagre tá vivo. A história então segue para Gotham, onde o Batman Ra's al Ghul, acompanhado do Alfred Lanterna, observa a cidade em chamas. Além deles, temos o Deadman, preso no corpo de bebê, que está preso ao peito do Alfred. Não sabemos exatamente qual é a missão deles, mas fica claro que envolve os feiticeiros aliados do Constantine na Casa dos Mistérios. Enquanto eles partem, voltamos aos demais heróis, que nesse momento participam de uma espécie de negociação. A Rainha Bárbara chega, e embora o Grodd e o Arqueiro Verde pareçam prestes a se matar, naquele dia eles estão ali para tentar fazer as pazes, porque todos sabem o que estão enfrentando. Os humanos até se inclinam a deixar o Darkseid continuar exterminando os vampiros, mas reconhecem que mais cedo ou mais tarde ele virá atrás da humanidade. Já os vampiros tentam provar que não precisam dos humanos, mas o simples fato de estar ali mostra que isso não é verdade. E numa ilha não muito longe dali, mas pouco localizada, resta uma última linha de defesa com alguns heróis, entre eles até o Multano, que separa o último pedaço de terra que é essa ilha até a entrada de Atlântida. Eles fazem o que podem para lutar contra as forças de Darkseid, pois aquele é o último pedaço de terra mais próximo do reino de Aquaman. A Vovó Bondade informa o Darkseid que não há motivo para se preocupar com a resistência naquele ponto, já que ela é pequena e insignificante, embora conte com alguns recursos interessantes. Afinal, aquele lugar é a Ilha dos Dinossauros. E é então que alguns dinossauros aparecem atacando as forças de Darkseid, e quando o Frankenstein avança contra ele, Darkseid o segura com facilidade e comenta que aquela terra lhe apresenta novas abominações a todos os dias. Logo depois, o Pai Celestial aparece, e o Darkseid diz aos novos deuses que se eles vieram até ali para salvar aquelas pessoas, já chegaram tarde demais, desencadeando uma grande batalha em seguida. Enquanto essa batalha na ilha se inicia, novamente o Damon vai ser pauta aí de uma reunião. Voltamos aos heróis reunidos com a Rainha Bárbara, discutindo quais opções ainda restam. Descobrimos então que os vampiros já sabiam da existência do Darkseid, porque o Hal Jordan previa que a sua chegada era inevitável, e enviou os outros lanternas para investigar. E antes ainda da Bárbara, quando o Asa Noturna era o rei, ele trabalhou para tirar todos os alienígenas do planeta o mais rápido possível, tentando evitar que o olhar do Darkseid recaísse sobre a Terra. Em segredo, eles começaram a construir uma arma capaz de enfrentar as forças de Apocalipse, algo que teria funcionado se os humanos não os tivessem destruído. Alguns argumentam que não foi exatamente assim, mas o Arqueiro Verde admite que explodiu muita coisa, então é bem possível que eles tenham destruído uma arma secreta sem saber o que era. A conversa avança e alguém comenta que se os vampiros não tivessem matado o Sr. Milagre, o Darkseid não estaria tão furioso. É nesse ponto que o Gorilla God intervém, dizendo que duvida muito que o Aquaman tenha realmente matado o Sr. Milagre ou a criança. Grodd acredita que o Sr. Milagre ainda esteja preso em algum lugar no reino. Sem perder tempo, o Cyborg e sua equipe partem rumo às profundezas. Mas, ao chegarem lá, os Atlantes respondem com um ataque, mostrando que eles só respondem aos comandos da Mera. É uma guerra atrás da outra. Isso porque na superfície tá rolando lá os novos deuses lutando contra o Darkseid junto com outros heróis também. Tá rolando essa luta até que de repente as tropas do Darkseid recuam. Trata-se de uma negociação. O Darkseid chamou o Pai Celestial, dizendo que quer apenas conversar, e com ele ainda segurando o Frankenstein aqui como se fosse um brinquedo. Ele o questiona sobre o que exatamente ele acredita estar defendendo, lembrando que, por séculos, ele foi tratado como um monstro, uma perversão da ordem natural, uma doença que se espalharia pelo universo. O Darkseid aponta que ele nunca considerou a possibilidade de acabar se aliando com algo ainda pior do que ele próprio, e que talvez dessa vez a cura seja pior que a doença. Para reforçar o seu argumento, ele mostra ao Pai Celestial a Mulher Maravilha. Enquanto isso, sob as ondas, as forças de Darkseid invadem Atlântida. Cyborg e sua equipe se viram para enfrentar o ataque e rapidamente descobrem a verdade. O Sr. Milagre não está morto. Para o Cyborg, isso soa como uma vitória inédita. Finalmente algo deu certo. E ele quer saber onde ele está. E eles acabam sabendo a resposta em seguida. O Sr. Milagre rouba a nave deles e, segurando o seu bebê nos braços, segue em direção à superfície, indo diretamente ao encontro de Darkseid. O Sr. Milagre não perdeu tempo e fugiu quanto pôde com a sua filha. E ele retorna novamente para Cold City, onde o Ghostmaker e a Ravenna surgem mais uma vez na frente dele. O Sr. Milagre faz de tudo que pode para simplesmente ir embora, para escapar daquela situação. Mas ao se virar, ele acaba dando de cara com o Aço e o Lobo. E é aí que ele começa a perceber que os vampiros e humanos estão trabalhando juntos. Ele até achou isso estranho, mas decide não questionar. Voltando para Gotham, dentro do Asilo Arkham, o Lanterna Verde Alfred e o Batman Haas abrem caminho matando qualquer vampiro que tente impedi-los. Eles carregam um bebê que atua como guia deles, conduzindo-os cada vez mais fundo dentro do asilo. Lá embaixo encontram a Alice Negra. Ela será a arma secreta deles, a grande esperança de salvar a todos.
O plano é que ela use seus poderes para restaurar a Casa dos Mistérios e seus residentes. Mas existe um problema essencial. Ela tá sem nenhum poder. E eu, quando tava lendo essa saga, realmente eu não lembrava dessa personagem aí, Alice, que tem uma aparência parecida com a do Adão Negro, até tem poderes semelhantes, mas o detalhe é que ela consegue absorver os poderes. E aí o problema é que eles estavam esperando que ela já tivesse com os poderes nesse momento. Voltamos ao Santuário Secreto, onde o Sr. Milagre descobre que o Darkseid está na Terra e entende imediatamente para onde essa conversa vai. Ele sabe que o Darkseid é um monstro, mas se recusa a matá-lo. O Orion afirma que existe outra saída, que talvez não seja necessário matá-lo, que se conseguirem aproximar o Milagre do Darkseid, talvez ele possa persuadi-lo. Todos admitem que temem enfrentar o Darkseid, mas dizem que ele concederá uma audiência. Essa seria a chance de um diálogo. Tudo indica que o Darkseid quer o seu filho de volta, e se o Sr. Milagre não for até ele e não retornar para Apocalipse, todo o planeta está condenado à morte. O Sr. Milagre já ouviu o suficiente e pensa consigo mesmo que não quer lidar com aquilo, que estão colocando a vida de todos em suas mãos, sem sequer perguntar o que ele quer, preocupado apenas em salvar a própria pele, sem qualquer consideração por ele ou por sua filha. Irritado, ele sai da sala e acaba encontrando o Arqueiro Verde, que lhe dá sua opinião, dizendo que ambos sabem que ele vai aceitar, porque esse é o tipo de pessoa que ele é. Ainda assim, poderia lidar com isso de outra forma. Afinal, agora ele tem uma filha, e ele quer vê-la crescer. Talvez ele consiga derrotar o Darkseid, talvez não. O Sr. Milagre responde que talvez ele simplesmente não seja assim. Ao que o Arqueiro Verde retruca, que pode ser. E talvez por isso mesmo todo mundo na Terra acabe morrendo. Basicamente aqui estão colocando o peso do mundo aí nas decisões do Sr. Milagre. Em Nova York, voltamos a acompanhar o Batman Ra's al Ghul, que encontra o seu neto Damian. O Deadman colocou um plano em movimento e eles precisam do Damian para capturar um vampiro muito específico, pois as habilidades do Ra's al Ghul são necessárias em outro lugar, para que o plano do Constantine funcione. Tudo precisa acontecer no tempo certo. Enquanto Damian parte para encontrar esse vampiro, vemos o Sr. Milagre em um topo de uma montanha, ao lado do Lanterna Verde Alfred, que o alerta para não confiar neles. O Sr. Milagre não entende exatamente do que ele está falando, mas o Alfred explica que o povo do Sr. Milagre não é o que parece. Amanhã, ele caminhará direto para a Cova do Leão, e deve fazer isso com muita atenção. Ele é importante, e mesmo que não valorize a própria vida, sua família importa. O Sr. Milagre fica confuso com toda aquela situação, um bebê falante e um sujeito cheio de mistérios. No dia seguinte, vemos Alice Negra, ao lado do Batman. O Robin conseguiu capturar o vampiro que precisavam, trazendo o mago Clarion. Alice então rouba a magia dele, absorvendo seus poderes, e assim que o processo termina, o Robin não hesita em cravar uma adaga no peito do vampiro. Isso nos leva ao encontro com Darkseid. Muitos heróis se recusam a se curvar, mas até a Supergirl reconhece que naquela situação talvez seja melhor se ajoelhar, se isso significar que o Darkseid vai embora. O Sr. Milagre está com eles, e enquanto a conversa começa, chega um aviso terrível. Os novos deuses que estavam na ilha se voltaram contra todos. Quase todos morreram. Os novos deuses se aliaram a Darkseid. Porque já tinha passado até algum tempo e a gente não sabia mais o que tinha acontecido com aquela guerra toda na ilha lá. E parece que os argumentos do Darkseid foram bem convincentes mesmo, com os novos deuses. A Lois Lane avança perante o Darkseid sem ainda saber dessa informação, e diz que eles cumpriram sua parte do acordo, devolvendo o filho dele e a criança, e que agora é a vez do Darkseid honrar o trato e deixar o planeta. Darkseid responde friamente que nunca fez acordo algum, e deixa claro que ele quer todos mortos. Nesse momento, os novos deuses atacam. Os heróis são cercados e passam a lutar por suas vidas. Orion declara que nunca sentiu medo até chegar ali, e ver do que os vampiros são capazes, afirma que essa praga não pode se espalhar pela galáxia. A Supergirl rebate, dizendo que eles não estão fazendo isso para proteger inocentes, mas apenas para evitar que Darkseid os mate. Enquanto a batalha continua, o Grodd diz a Supergirl que ela precisa ir embora, pois se tudo der errado ali, caberá a ela proteger a rainha e definir o que restará da humanidade dos vampiros. Eles vão morrer ali para que outros possam viver. E o Grodd só pede uma coisa, que ela faça daquele planeta a cova de Darkseid. Com Supergirl em retirada, vemos a Alice Negra com a magia pulsando intensamente, abrindo um caminho do outro lado. E é então que surge o Doutor Destino, o Espectro, Joe Constantine e o Vingador Fantasma. Com a chegada deles, retornamos ao campo de batalha. O Sr. Milagre implora para que o Darkseid pare, suplicando que ele o leve de volta para Apocalipse junto com sua filha. O Darkseid responde que ele esqueceu de onde veio, que não atravessou o universo para levá-lo para casa depois de sua fuga. Ele veio para garantir que o Sr. Milagre se lembrasse de uma única verdade: não há como escapar dele. Nesse momento, Darkseid toma a criança do Sr. Milagre, a sua própria neta, e então esmaga o Sr. Milagre com sua mão. Ok, antes eu tinha reclamado aqui, mas essa aqui foi uma reviravolta bem interessante. A não ser que consiga reviver o Sr. Milagre de alguma forma. E a Kate realmente está chegando já nas edições finais aí dessa saga. Darkseid e a vovó dizem que chegou a hora de finalmente pôr um fim em tudo isso.
e o Orion sabe exatamente onde humanos e vampiros estão escondidos. Com a vitória praticamente garantida, a narrativa retorna ao Santuário Secreto, onde se reúnem os últimos remanescentes da humanidade, sejam humanos ou vampiros. A Supergirl retorna, trazendo apenas um pequeno grupo que conseguiu carregar consigo. E o Oliver e os outros entendem que este é o momento decisivo. Chegou a hora de preparar todos para a última resistência da humanidade. O que resta das lideranças, tanto humanas quanto vampíricas, se coloca diante do que ainda sobrevive do mundo e fazem seus discursos, proclamando que aquela será a batalha final. A Lois faz o discurso então para os humanos, e a rainha Bárbara Gordon se dirige aos vampiros. Mas há alguém que não consegue ficar parado ouvindo aquilo. Há alguém que não pode permitir que a Bárbara continue viva, depois de tudo que ela fez e de tudo que ela tirou dele. É nesse instante que o Damian avança e crava uma estaca diretamente no coração da rainha, lançando tudo num caso absoluto de novo. Putz, aí realmente fica muito difícil querer defender o Damian, né? Ele já passou aí por vários debates, deveriam matar ou não, deram uma colher de chá pra ele, mas agora realmente ele não tem o que fazer. Em outro ponto, as Fúrias mantêm a Mulher Maravilha cativa. Elas zombam dela, tratando como uma diversão. Elas dão uma lâmina para a Diana para testar sua força, mas na verdade apenas brincam com ela, pois a espada que deram a ela é falsa, e ela se parte ao meio ao colidir com a arma das Fúrias. Quando a Guilhotina avança brandindo sua espada contra a Diana, a Mulher Maravilha aparenta ceder. Ela cai de joelhos, mas tudo não passa de uma estratégia. Ela só queria confirmar que a lâmina empunhada pela Guilhotina era real. Ao ter certeza disso, a Diana toma a espada e a decapita em um único golpe, voltando-se em seguida para encarar o restante das Fúrias. De volta ao Santuário Secreto, a situação acaba numa treta enorme. Humanos e vampiros passam a se atacar, incapazes de conter seus conflitos, mesmo nesse momento tão desesperador. Quando o teto explode e os novos deuses chegam, até eles reconhecem algo perturbador naquela espécie, que mesmo à beira da extinção não consegue parar de lutar entre si. Diante da chegada dos novos deuses, todos batem em retirada. Um plano de evacuação é iniciado às pressas, veículos são carregados, pertences são abandonados e as pessoas simplesmente correm, enquanto as mortes acontecem por todos os lados. Enquanto a fuga acontece, o espectro se manifesta e fala a todos sobre um último refúgio que ainda existe, olha só. Mas que será uma jornada longa e perigosa, mas que ele mesmo ajudará a todos e vai guiar eles até lá. Muitas horas depois, o espectro os leva então ao local escondido em meio a uma tundra isolada. Um verdadeiro paraíso oculto. O que resta da humanidade está ali, ou ao menos a caminho dali. Trata-se de uma terra criada pelo Monstro do Pântano, pelo Vingador Fantasma e pelo Doutor Destino, mantida fora do alcance das forças de Darkseid. Por hora, a humanidade tem um abrigo, embora isso não impeça todos de começarem a planejar o que virá a seguir. Durante as discussões, o Damian aparece, e muitos não querem nem ouvir ele. Ele mergulhou tudo num caos ao matar a Bárbara, e claramente não ajudou a situação. Ainda assim, o Damian lembra daquela arma dos vampiros que a Bárbara tinha construído, e por acaso a Arlequina tá ali. Além disso, a Harley era inseparável da Bárbara, o que significa que ela conhece a arma, viu os projetos e entende cada detalhe, sendo capaz de reproduzir ao menos os conceitos essenciais. Aço, Cyborg e os demais acreditam que podem construir essa arma, e a fonte de energia será o Wally West. E ele se voluntaria, consciente de que isso é algo necessário. É a Arlequina aí conseguindo lembrar aí desses planos do nada. Que memória boa essa da Arlequina, hein? E agora é isso, né? A humanidade tem uma última, de novo, um último refúgio e uma última esperança que é nessa arma. E a Canário acha que talvez isso nem funcione. Ainda assim, ele sabe que essa é a única alternativa deles. A Arlequina rebate isso, dizendo que o Asa Noturna já tinha feito testes que a arma é capaz e eficaz então de matar esses alienígenas. É então que a Mulher Maravilha chega, trazida pelo Espectro, que a convocou por não ter outra escolha, né? Eles não podem derrotar Darkseid sem o apoio dos vampiros. Assim, a Diana assume o título de rainha e toma controle do exército dos vampiros, deixando claro que não se derrota um tirano ajoelhado. Ela não vem em busca de súditos, mas para vencer Darkseid e renovar a aliança. A Canário concorda, mas a Diana impõe uma condição. O Damian Wayne deve pagar pelo que fez a rainha. Alfred é o primeiro a se colocar contra isso, recusando a ideia. Ainda assim, para muitos, o Damian é um assassino que quebrou a trégua, e alguém precisa ser sacrificado pelo bem de todos. O Oliver lembra que o Damian nem sequer é um deles, mas um vampiro, e que os próprios vampiros decidiram o destino dele. A maioria concorda em submeter a questão à votação, mas a Diana não espera por democracia. Ou isso acontece agora, ou não há acordo algum. E aí, novamente, veio o debate. Damian morre ou não morre? É então que o Alfred se oferece para fazer o que precisa ser feito. Ele criou o Damian como um filho, e acredita que deve ser ele a decidir sua punição, e carregar esse peso. Damian, em um dos momentos mais dolorosos, pergunta qual é o plano, que exatamente o Alfred precisa fazer. O Alfred mal consegue encará-lo e pede desculpas. Damian insiste que a Diana está enganando todos, que isso é apenas um jogo, e que os vampiros
acabarão se voltando contra eles de qualquer forma. O Alfred se desculpa novamente, dizendo que falhou em salvá-lo, mas que agora não há outra saída. Ele afirma que daria tudo para que as coisas tivessem sido diferentes, e precisa que o Damon soubesse disso antes de o Lanterna Verde tirar a vida de seu próprio filho. Enquanto a Diana, vendo isso, enfim, se dá por satisfeita. Mas lembrando, né, o Lanterna Verde estava conversando com o Deadman, que estava falando através do Constantine, né, o Constantine usava o Deadman bebê lá como receptáculo, e eles tinham todo um planinho ali e ficaram bastante tempo planejando coisas. O Cyborg continua trabalhando em algum tipo de arma. Ninguém sabe exatamente o que é, apenas que deve ser algo capaz de ajudá-los na batalha que está por vir. Quando a primeira onda de parademônios começa a chegar, a história nos leva a lugar nenhum, onde vemos o Robin vampiro. Sim, ele não morreu. E o Constantine recebe ele naquele local com uma piadinha dizendo que aquilo é o paraíso e agora ele vai passar a eternidade nesse local, mas o Dr. Destino corrige isso e já diz que aquilo não é o céu, mas sim a Casa dos Mistérios. E revela que, assim como fizeram com o bebê do Sr. Milagre e Barda, eles realizaram uma troca, substituindo o Damon pela criança. Todos sabem que Darkseid é considerado impossível de matar, exceto por um membro de sua própria família. E é aí que entra sua neta. De volta ao campo de batalha, começa o esforço final para resistir às forças de Darkseid. Da Mulher Maravilha, a Vampira, a Era Venenosa, praticamente todos estão ali, dando tudo que tem, e lançando cada golpe possível para manter o inimigo afastado, enquanto tentam colocar a máquina do Cyborg em funcionamento. E o que acaba sendo essa grande máquina? Para mim, eu acabei gostando bastante, porque é praticamente aí um Gundam, ou como muita gente chama aqueles robozão japonês. E a fonte de energia dele é o Flash, usando os próprios braços para dar vida à máquina. A Mulher Maravilha chega a lançar um de seus vampiros dentro do mecanismo, e isso parece alimentá-lo ainda mais, aumentando sua potência. A máquina então libera um tipo de gás que começa a dizimar os parademônios. Por um momento, parece que a maré está virando a favor dos heróis. E enquanto isso, na Casa do Mistério, o Damon está treinando a criança. Ali o tempo pode ser manipulado, avançado, desacelerado ou acelerado conforme necessário. E o Damon, treinado por alguns dos melhores mestres que já existiram, pode passar então 18 anos naquele lugar preparando a menina, moldando-a, transformando em uma arma destinada ao dia que enfrentará o Darkseid. E esse aqui era o grande plano final, né? Eles conseguiram colocar, então, substituir o Damon, o corpo dele, então, pela criança que acabou indo parar, então, na Casa dos Mistérios, que é tipo aquele lugar no Dragon Ball de treino onde o tempo mal passava, elas ficavam um tempão e era poucos segundos na Terra. E eu acho essa solução tão bizarra que realmente eu gosto, então, do Damon agora virando esse professor da filha, então, né, do Sr. Milagre, para ela virar essa arma final. É uma solução bizarra para essa história que igualmente é bizarra, né? No campo de batalha, porém, fica claro que a máquina não funciona exatamente como planejado. O gás deveria reconstruir o DNA vampírico em partículas que prejudicariam os aliens, e embora teoricamente esteja funcionando, os inimigos não estão morrendo. O Monstro Pântano explica que, nessa nova forma, eles se tornam extremamente vulneráveis aos elementos, e com todo o conhecimento científico de Alec Holland, ele sabe exatamente como garantir que o vírus se espalhe e mate todos os alienígenas. Ele então assume o controle de Mammoth, que se sacrifica pela causa, e juntos são lançados na máquina, e isso permite que a nuvem se espalhe de vez, com o Monstro Pântano agindo então como um vetor necessário para levar então o vírus de forma efetiva e matar então todos os inimigos. O Monstro do Pântano jamais será esquecido. Mas embora eles tenham derrotado então os parademônios, ainda resta o Darkseid, né? Ao chegar no campo de batalha, ele simplesmente esmaga a Mary Marvel, que estava socando o Orion sob seus pés, e todos os olhares se voltam para ele. Usando raios ômegas e força bruta, o Darkseid dilacera combatentes por todos os lados. Quando tudo parece perdido, os heróis já caíram, ela surge, a neta de Darkseid. No início ele se recusa a acreditar, achando que aquilo faz parte de algum truque final, uma ilusão. Mas ao verificar a caixa onde sua neta deveria estar, ele encontra o Deadman e percebe imediatamente que foi enganado. No mesmo instante, a sua neta salta, ergue a espada e corta o pescoço de Darkseid. O sangue começa a escorrer, todos percebem que ele pode ser ferido. E essa é a chance que esperavam. Barda, Supergirl, Mulher Maravilha e todos os outros atacam juntos. E Mary Marvel, que na verdade não havia sido esmagada, retorna para ajudar no golpe final, arrancando a cabeça de Darkseid e selando a vitória. No final, quem acabou realmente fazendo a diferença aí no final foi Monstro Pântano, o Deadman, que ajudou muito no plano do Constantine, até do Damon aí no final, e lá no começo a própria Arlequina para ter os detalhes ali da arma que acabou funcionando também. E com a batalha vencida, o Ra's al Ghul começa a elogiar a Mulher Maravilha e alguns dos outros heróis. Mas é nesse momento que tudo desmorona. A Mulher Maravilha se volta contra eles, rasga o pescoço do Batman e ordena que todos seus vampiros massacrem os sobreviventes. A Supergirl fica confusa, acreditando que ainda eram aliados. Mas a Diana deixa claro que a guerra acabou e que agora a verdadeira guerra pode recomeçar.
com todas as forças reunidas para finalmente exterminar a humanidade. Supergirl agarra o Alfred, Lanterna Verde, e foge do campo de batalha. A uma distância segura, o Alfred questiona o que estão fazendo, dizendo que precisam voltar a lutar, mas a Supergirl afirma que aquilo termina ali. Agora que ela tem um Lanterna Verde ao seu lado, ela precisa saber o quão poderosa podem ser suas projeções de energia, pois ela precisa de correntes enormes, ancoradas profundamente na Terra. O Alfred cria as correntes e as fixa no solo, e ela o instrui a não deixá-las se romperem. A Supergirl segura as correntes sob os céus e, com elas presas ao planeta, move a Terra, forçando o nascer do Sol. E aqui, se eu não me engano, uma referência a algum quadrinho do Superman que ele já fez isso com as correntes de mover a Terra. E ó, antes que eu me esqueça também, o Damon estava certo em relação aos vampiros lá. A gente pode questionar ele e tudo mais, mas ele meio que estava certo. A Mulher Maravilha e seus vampiros encaram o Sol e entendem que aquele é o fim. Ela diz ao Oliver que a única coisa que sentiu falta foi do nascer do sol. E, como guerreiros, pergunta se ele já havia pensado no que faria se a guerra acabasse. O Arqueiro Verde sabe que a guerra nunca termina de verdade, que ele carregará cada pessoa perdida consigo, até mesmo a Diana, então dispara uma flecha em seu peito. Com o sol se erguendo, o que resta dos heróis observa em silêncio, incrédulo, por tudo que finalmente terá acabado, cientes de que alguns vampiros ainda podem ter sobrevivido pelo mundo. E quando perguntam o que vem a seguir, o Arqueiro Verde responde simplesmente que é hora de trabalhar, encerrando essa saga. Bom, gente, esse foi então DC vs Vampiros Guerra Mundial V. No geral, talvez essa minissérie aí encerre de uma forma melhor que a primeira, o encerramento da primeira é bem piorzinho que essa aqui, mas eu acho que ao longo de toda a saga ali, realmente, do começo ao fim, no pacote geral, talvez a primeira minissérie ainda seja um pouquinho melhor. Essa aqui até conta com alguns momentos legais, como o Alfred sendo Lanterna Verde, ele tendo que matar, entre aspas, o Damon. E também com esse plano final aí, usando a neta do Darkseid para acabar com ele. Tem seus momentos, mas existem umas passagens que são bem desnecessárias. Fora também esse encerramento, que essa neta do Darkseid meio que aparece só ali e depois já acabou, assim, não... É um encerramento meio que apressado ali, enfim. Eles deixam, então, uma brecha para continuar, já que essa Terra... Naquele panorama das terras oficiais da DC, eles colocaram essa terra aqui do DC versus vampiros. Então, até um universo importante para os quadrinhos da DC, mas eu acho que talvez agora eles vão dar um tempinho para depois retomar de alguma forma, ou fazer um reboot, como aconteceu já com Zumbis Marvel, lá da concorrência já fizeram isso. Quando vê, eles refazem de novo aí também essa saga, enfim. É um conceito muito legal e dá para brincar com várias coisas. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam então dessa sequência, digamos, final aí do DC vs Vampiros. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser ajudar ainda mais o canal, nós temos aqui o Seja Membro no YouTube. Tem várias recompensas bem legais, como lives exclusivas e também sorteios. E acessa o grupo no WhatsApp. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.